Salve, salve, queridos e queridas estudantes, professor Joãozinho na área. Vamos que vamos agora para a parte 6 aqui da introdução à eletrodinâmica. Vamos falar agora dos valores nominais, um termozinho que vem aparecendo aí bastante em algumas questões vestibulares, né? Muitos alunos ficam, meu Deus, eu não sei o que é nominal, o que isso significa. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Tem uma lâmpada e quando você vai numa loja comprar uma lâmpadazinha, né? Você às vezes se depara com esses valores aqui e com esses termos, né? Olha lá, tensão nominal. O que isso significa, né? É a tensão da rede elétrica para o qual o produto foi fabricado. Então a lâmpada vai funcionar se ela for ligada a uma tensão de 127 volts. Acompanhada dessa informação vem outra, a potência nominal. A potência elétrica, né, que vai ser consumida por esse produto que é a lâmpada, quando for submetida a essa tensão de 127 volts, a essa tensão nominal. Essas duas coisas aqui, ó, andam juntas, tá bom? Elas têm que ser obedecidas, têm que ser respeitadas. Se for conectadas em outras tensões, numa outra tensão de outro valor, aí vai mudar tudo. E isso pode até mesmo danificar o seu aparelho, tá bom? Mas isso é um assunto para outra hora, tá? Porque é bem complexo também. Bom, dito isso, tensão nominal, potencial nominal, são os valores nominais que vêm acompanhado lá no produto do fabricante, né? A gente pode falar também agora de outros dispositivos que vão compor um circuito elétrico, ou melhor, que podem e na verdade devem possuir lá no seu circuito, que são os protetores de um circuito elétrico. Nada mais são do que os fusíveis e os disjuntores, tá bom? Apesar de ter nomes diferentes, funcionarem de maneira diferente, o objetivo, a função é a mesma, é de proteger o seu circuito, tá bom? Ó, proteção, vou colocar aqui, ó, proteção, vou colocar um nome bonitinho, uma frase bonita, né? Proteção contra sobrecorrente. O que isso significa, né? Que o fusível ou o disjuntor aí que está instalado no circuito elétrico da sua casa, na instalação elétrica residencial, ele é fabricado de maneira a suportar um valor limite de corrente elétrica. Então, por exemplo, esse fusível aqui de rosca, né, que pode ser um fusível de cartucho também, ele é fabricado para suportar um valor de corrente elétrica. Se a corrente elétrica porventura passar o valor limite que ele suporta, esse fusível vai queimar, esse fusível vai derreter, ele vai atingir o ponto de fusão dele e vai derreter. É assim, ó, o fusível ele comporta, né, um valor máximo, um valor limite. Só que se a intensidade da corrente do circuito acabar sendo maior, isso vai fazer com que o fusível atinja o ponto de fusão dele. E aí ele vai derreter, né? Ou ele vai queimar, enfim. E aí você vai ter que trocar o seu fusível. Graças a Deus, graças a God, o fusível ele é de um preço bem baratinho, né? Não é nada caro, sei lá, 1,50, até centavos já vi por aí. Então o fusível é bem baratinho. Só que hoje em dia a tecnologia já avançou, né? Você não precisa mais comprar fusíveis, você não precisa mais trocar fusíveis, porque isso dá um trabalhinho de certa forma, né? E hoje em dia já tem uma coisa chamada disjuntor. Isso aqui você já deve ter visto, tem que ter em qualquer casa, em qualquer moradia, tem que ter uma caixa de disjuntor, onde ali você tem, na verdade, o quadro, né, de disjuntores dessa instalação elétrica residencial. E ali você simplesmente, quando desarma alguma coisa, falando coloquialmente, né? Quando desarma um desses disjuntores, isso acontece muito no chuveiro, né? Você está ali tomando tomando um banho quentinho no chuveiro e aí do nada, pum, ele fica com uma água fria. E aí você às vezes vai lá, desarma no disjuntor, arma de novo, é só virar a chaveta, desvirar de novo e aí volta tudo ao normal, né? Então, essa é a função e a facilidade do disjuntor. Ele continua protegendo o circuito de sobrecorrente, quando isso acontece ele desarma para justamente fazer com que aquela corrente super alta deixe de passar, deixe de fluir pelo circuito da sua residência e aí depois você vai lá e arma de novo, fazendo com que tudo volte ao normal.
Tudo bem? Essa é a facilidade e a tecnologia. Bom, o princípio de funcionamento desse disjuntor não é para ser visto agora, porque envolve princípios de eletromagnetismo, envolve indução eletromagnética, não é o assunto de agora, é um assunto mais para frente, tá bom? Então a gente deixa isso em off por enquanto. E agora a gente vai começar a falar de um assunto muito ideal, muito legal, que é a primeira lei de Ohm. Para a gente entender a primeira lei de Ohm de uma maneira bem compreendida, porque muitas deixam informações despercebidas, né? Isso aqui é muito jogado às vezes em cursinhos, em livros. Então vamos fazer uma coisa maneira para você entender o que de fato essa lei de Ohm nos diz, tá? Trouxe aqui de novo um desenho representativo de um fio feito de cobre. Então tá lá, ó, os átomos de cobre, e em amarelinho estão os elétrons, os portadores de carga elétrica. Nesse lado nós temos uma região de potencial maior, do outro lado uma região de potencial menor. A corrente, no seu sentido convencional, vai do potencial maior para o potencial menor, não é verdade? E quando os elétrons vão colidindo com os átomos desse material de cobre, eles vão provocando o efeito Joule, não é verdade? Só que aqui, ó, eu quero deixar bem claro para vocês uma informação que às vezes não falam para a gente, tá bom? Para isso, eu delimitei um certo volume nesse material aqui, nesse fio condutor. É um pedaço de um volume desse condutor, tá bom? Está aqui destacado em vermelho. E analisando apenas as interações que acontecerem dentro desse volume, a gente tem que ter uma ideia que muitos não falam, que é o seguinte: as interações que ali acontecerem, elas vão depender de três coisas. Elas vão depender do número de elétrons livres que tem dentro daquele volume, por isso que eu coloquei número de elétrons livres por volume, porque, claro, os elétrons que estão ali dentro daquele volume é que podem vir a colidir com um átomo de cobre ou não. Pode passar aqui despercebido, né? O elétron está aqui bonitinho e pode passar direto, mas pode também colidir. É um caso probabilístico que a gente não vai entrar em fundo quando que pode, quando que não pode, tá, gente? Mas pode ou não. Então, a interação ali, ela depende desse fator, que é o número de elétrons livres dentro daquele volume. Vai depender também da temperatura, gente, porque esse átomo de cobre, como a gente viu, né, antes da colisão, ele tem uma agitação térmica. Depois da colisão, ele ganha mais agitação, aumentando a temperatura, provocando o efeito Joule, né? O efeito Joule macroscopicamente falando, ele é perceptível por conta desse aumento da temperatura. A gente coloca a mão no fio, o fio está um pouquinho mais quente, não é verdade? Quando a gente liga ele na tomada. E também depende de um outro fator, que é a diferença de potencial, a DDP. Conforme maior essa DDP, mais vai ser intenso, né, o campo elétrico estabelecido aqui entre o potencial maior e o potencial menor. Quanto maior o campo elétrico estabelecido, maior será a força elétrica que atuará nos elétrons. Maior sendo assim a aceleração que esses elétrons vão adquirir, ou seja, maior o movimento deles, provocando, porventura, maiores colisões entre os átomos. Então, de novo, as interações aqui dentro desse volume dependem também dessa DDP. Bastante informação, né? Mas olha que interessante essas informações novas que eu estou te trazendo. E com relação a essa informação aqui especificamente, o número de elétrons livres naquele determinado volume, eu quero dizer o seguinte para vocês, ó. Trago aqui condutores com mesmas características, mas materiais diferentes. Então tem aqui o átomo de cobre com o número atômico sendo 29 na sua estabilidade, né? E o átomo de alumínio com um número atômico de 13 na sua forma estável. Bom, mesmas características. Então eles são iguaizinhos aqui, com exceção do material ser diferente, tá? Então, o mesmo comprimento, a mesma área, a mesma secção transversal, o mesmo volume. E aí, sendo o mesmo volume, a gente vai analisar as interações aqui, as colisões dos elétrons com os átomos, só que sendo átomos diferentes. Será que isso vai mudar alguma coisa? Será que nesse mesmo volume, nesse volume aqui, que é igual a esse volume aqui que eu estou representando, será que as colisões vão ser iguais aqui com os átomos de cobre? Que
aqui nos átomos de alumínio? Será que essas colisões, será que o número de elétrons livres vão ser iguaizinhos? Bom, verifica-se experimentalmente que não. Verifica-se experimentalmente, e isso tem até a ver com o tamanho do átomo, né? O tamanho do raio do átomo, que aí, de novo, é uma coisa muito complexa, muito mais difícil de a gente analisar, mas tem a ver também com uma outra grandeza física que a gente vai falar em breve, que se chama resistividade de cada material. Verifica-se experimentalmente que existem mais elétrons livres por volume, dentro desse volume, no átomo de cobre, do que no fio feito de alumínio, tá bom? Então tem mais elétrons livres aqui do que elétrons livres aqui no alumínio. Isso faz com que nós tenhamos uma maior corrente elétrica aqui, ó, no fio que é feito por cobre, do que aqui no fio que é feito de alumínio. Aqui tem uma maior corrente e aqui tem uma menor corrente. Se aqui tem uma maior corrente, é porque a constituição atômica desse fio está facilitando, de alguma maneira, a passagem dos elétrons aqui nesse determinado volume. Em contrapartida, no alumínio, né, a configuração atômica, o arranjo desses átomos de alumínio está dificultando a passagem dos elétrons aqui nesse determinado volume. E olha o nome que eu dei para vocês agora novo, né? Dificultando a passagem. A gente representa isso através de uma nova grandeza chamada resistência. Ou seja, a gente verifica que quanto maior a corrente, maior a facilidade com que os elétrons estão passando aqui pelo arranjo atômico, né? Ou seja, eles estão oferecendo uma menor resistência. E aí, se a gente está no contexto de eletrodinâmica, né? Resistência elétrica, tá bom? Ao contrário, ao revés, se eu tenho uma menor corrente elétrica, é porque está mais difícil de passar. Tem muita gente aqui, ó, dificultando a passagem do elétron. Então, por isso, uma menor corrente elétrica, ou seja, uma maior resistência elétrica. E tudo isso foi verificado experimentalmente por vários cientistas. Dentre eles, um cara chamado Ohm, tá? Porque aí, ó, daqui a gente consegue deduzir a famigerada resistência elétrica, que vai depender da razão, né? Da tensão elétrica, da diferença de potencial entre os terminais, pela corrente elétrica, que tem a ver com a interação, com o número de interações de elétrons livres por unidade de volume, tá bom? Que tem a ver com tudo isso aqui que eu estava falando inicialmente, né, meus amores? É porque isso aqui não é apresentado de uma maneira mastigada para vocês, tá bom? E aí para você falar, pô, e a temperatura? Você não falou nada da temperatura, eu vou falar agora. Porque é o seguinte, gente, essa razão aqui, ó, da resistência sendo igual a unidade dividido pela intensidade de corrente elétrica, ela vai ser uma constante, só que essa constante aqui, ela vai depender, né, da temperatura. Numa determinada temperatura que não varia, numa temperatura constante, essa resistência ela vai ser constante também, tudo bem? É essa a explicação da temperatura. Vamos ver as unidades? A tensão elétrica ela é dada por volts, a gente já viu isso, e a corrente elétrica ela é dada por ampere. Isso faz com que a resistência seja dada em volts por ampere. Mas para não ficar falando volts por ampere o tempo inteiro, isso foi chamado de ohm, que é essa letra grega aqui, ohm, tá bom? Que pode ser escrita dessa maneira para homenagear o grande cientista Ohm. Mas lembra que é a letra minúscula porque a gente não está representando aqui o nome próprio, mas sim a unidade física de resistência elétrica, tá bom? É o ohm. E já que isso é uma constante, a gente pode traçar aqui o gráfico, né? E fazer o comportamento gráfico de U por I. E olha que legal, a gente está fazendo o gráfico U por I. Aí você vê essa representação
e tenta extrair alguma informação da área desse gráfico através do produto U por I, né? Isso aqui lembra muito um produto, uma multiplicação, e de fato, se a gente fizer U por I, a gente tira o valor da potência, né? Então a área desse gráfico aqui, ela nos daria a potência. Só que não é muito comum de ser pedido a potência, né, nos vestibulares. A área representa a área numericamente igual à potência. Só que não é muito comum ser pedido isso aqui. É muito mais comum ser pedido, né, a resistência através do gráfico U por I. E como é que a gente extrai essa informação? Através da variação aqui, ó, do eixo, da grandeza no eixo vertical pela grandeza no eixo horizontal. A variação aqui do U pela variação do I constitui exatamente a resistência. Em outras palavras, eu posso dizer que a inclinação dessa reta, ela é igual, né, à resistência elétrica, tudo bem? E de novo, relembrando, a resistência ela depende sim da temperatura. Em muitos exercícios ele nem cita a temperatura na verdade, ou seja, é para considerar a temperatura como sendo constante, tá? Só exercícios mais específicos, mais complexos é que vão fazer essa correspondência com a resistência e com a temperatura, tá bom? Bom, para terminar, a gente está falando da resistência elétrica, mas também existe uma grandeza nova chamada condutância elétrica, representada tradicionalmente pela letra G, que é o inverso da resistência elétrica. E se ela é o inverso da resistência elétrica, isso é até intuitivo de se verificar, né? Pô, se resistência resiste, dificulta, a condutância ela facilita, por isso que tem que ser o inverso. Bom, em termos de unidade, nós temos 1 sobre ohm, que pode ser representado por ohm elevado a menos 1 também. Mas, para não ficar falando isso, alguns cientistas quiseram homenagear um outro cientista chamado Sien, tá bom? Que leva aí a letra S maiúscula, que se chama Sien, tá bom? Dessa maneira aqui. Bom, é um outro cientista só para homenageá-lo, beleza? Então a gente vai terminando essa parte aqui de lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. A gente se vê na última parte para falar da segunda lei de Ohm. Então é isso. Valeu, valeu. Fui!